Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel. Hoje eu lhes trago mais um vídeo de SCP e mais um SCP da numeração 001. E esse SCP de hoje ele pode ter ligação com o lugar onde apareceram os primeiros humanos da Terra, conhecido como Adão e Eva, sendo um guardião desse portão que dá acesso a ele. Então hoje eu lhes trago o SCP-001, o guardião do portão. Então já deixa o seu like e se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, compartilham esse vídeo com seus amigos. Mas então é isso, bora pro vídeo. SCP-001. Nome do objeto: o guardião do portão. Classe do objeto: Euclid Keter 1 SCP com duas classificações juntas. Procedimentos especiais de contenção. Devido à natureza de SCP-001, não são necessários procedimentos de contenção. O monitoramento de SCP-001 será realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, a uma distância segura, mais de 10 km, de um local pré-determinado, Sítio 0. A localização do Sítio 0 é conhecida apenas pelo administrador SCP atual e pelo único agente de nível supervisor da fé abraâmica, o 514, designado para monitorar SCP-001 a partir do Sítio 0. O referido agente está autorizado a tomar qualquer ação necessária caso o SCP-001 se torne ativo e deve alertar imediatamente o administrador e todos os outros agentes de nível supervisor caso SCP-001 apresente qualquer mudança de comportamento, pois isso pode constituir o início de um cenário de fim do mundo de classe Patmos XK. Caso SCP-001 se torne ativo de alguma forma, o pessoal deverá consultar imediatamente a série de ordens de emergência Patmos. Os algoritmos de decodificação da ordem de emergência Patmos deverão ser mantidos no Sítio 0, em posse do observador designado, e deverão ser transmitidos aos escritórios da Fundação SCP somente em caso de ativação de SCP-001. O pessoal da Fundação com funções vitais em uma ou mais variantes do procedimento de emergência Patmos deverá ser orientado a tomar as seguintes precauções: manter boas relações com uma ou mais religiões abraâmicas organizadas. Manter em mãos um suprimento do seguinte: água benta, o rosário, um crucifixo, uma cruz, um tapete de oração ou outro símbolo abençoado por um clérigo abraâmico, bispo ou equivalente de nível superior, uma cópia das escrituras abraâmicas, Torá, Bíblia, Alcorão, e suprimentos de emergência padrão em formato portátil, bolsa de emergência. Em caso de um cenário de arrebatamento pré-milenar, todo o pessoal vital deverá designar um agente secundário de fé não abraâmica. O referido agente secundário deverá ser informado da localização da cópia do procedimento de emergência Patmos e do inoculante do agente de destruição memética do agente primário designado, e deverá ser mantido em estado de prontidão para assumir as funções do principal, conforme necessário. Manter familiaridade com todos os outros SCPs envolvidos em possíveis cenários de fim do mundo da classe Patmos XK. Descrição: SCP-001 é uma entidade humanoide, com aproximadamente 700 côvados de altura, localizada em um local não revelado próximo à intersecção dos rios Tigre e Eufrates. As seguintes características são conhecidas sobre a entidade: vários apêndices luminosos, semelhantes a asas, emergiam dos ombros, costas, têmporas, tornozelos e pulsos da entidade. Embora uma contagem precisa nunca tenha sido estabelecida, a maioria dos observadores estimam um número de asas entre 2 e 108, com a média sendo 4.
Uma arma, possivelmente uma espada ou faca, SCP-001-2. A arma parece emitir chamas a uma temperatura comparável à do Sol, com base em análises espectrográficas, embora não pareça haver efeitos destrutivos do calor intenso na área circundante. Qualquer entidade que se aproxime a menos de 1 km de SCP-001 é imediatamente atingida pela arma e extinta. Todas as ações hostis tomadas contra a SCP-001 resultaram na aniquilação do atacante, independentemente do alcance. Ver relatório de incidente referente ao experimento com mísseis submarinos do Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. SCP-001 parece estar em pé, com a cabeça abaixada em um gesto de súplica, com SCP-001-2 apoiado com as duas mãos, apontado para baixo, à sua frente. Desde o registro original feito pelo fundador há mais de dados redigidos anos, SCP-001 não se desviou dessa postura. Seres humanos expostos a SCP-001 relatam ouvir uma voz em suas cabeças, dando-lhes uma ordem que o sujeito relata não poder desobedecer. A ordem mais comum é esquecer, que faz com que o sujeito se afaste de SCP-001 sem se lembrar de tê-lo encontrado. Em raras ocasiões, no entanto, outras ordens foram dadas. A mais famosa delas é a dada ao fundador, preparar, que ele alegou ter sido o ímpeto para a fundação de dados redigidos para catalogar e conter todo e qualquer artefato sobrenatural e ou paranormal que represente uma séria ameaça à existência atual da humanidade. Esta é a organização agora conhecida como Fundação SCP. Observadores relataram que SCP-001 parece estar em frente a um portão de proporções imensas. Fotografias de longo alcance ocasionalmente detectaram o que parece ser um bosque pastoral em seu interior, contendo inúmeras outras entidades da mesma composição de SCP-001, bem como diversas árvores frutíferas de composição desconhecida. Destacam-se duas árvores frutíferas de proporções imensas perto do que parece ser o centro do bosque. Uma, observa-se, parece ser uma macieira comum, embora a outra produza uma fruta desconhecida na terra, descrita como dados expurgados. É crença declarada do fundador que o portão guardado por SCP-001 pode ser o portão para expurgado, com base em correlações com antigos textos babilônicos e os manuscritos do Mar Morto. Nesse caso, pode-se deduzir que a entidade conhecida como SCP-001 pode ser expurgada. Adendo 001 A. Experimentação referente ao alcance efetivo de morte de SCP-001-2-1. Experimento A. Um pessoal classe D instruído a se aproximar de SCP-001 o mais próximo possível a pé. Resultado: ao fazer contato visual com SCP-001, o sujeito recebe a ordem de saia. O sujeito imediatamente se afasta da entidade e se afasta. Apesar das repetidas ordens para continuar o experimento, o pessoal classe D se recusa a obedecer e é demitido. Após a demissão do pessoal classe D, toda a equipe de pesquisa envolvida é imediatamente obliterada por uma força desconhecida, presumivelmente SCP-001-2. 2. Experimento B. Um robô de pesquisa operado remotamente é guiado para se aproximar de SCP-001 a partir do solo. Resultado: ao se aproximar a menos de 1 km de SCP-001, o robô de pesquisa é destruído, presumivelmente por SCP-001-2. Todas as tentativas subsequentes de reconhecimento remoto têm o mesmo resultado. 3. Experimento C. 100 drones de pesquisa pré-programados instruídos a se aproximar de SCP-001 de vários ângulos simultaneamente. Resultado: a coordenação é bem sucedida e todos os 100 drones cruzam a marca de 1 km simultaneamente. No entanto, todos os 100 são obliterados simultaneamente por SCP-001-2. Um observador designado no sítio 0 relata que SCP-001-2 pareceu atacar em todas as direções ao mesmo tempo.
SCP-001 não se desviou de sua posição enquanto isso acontecia. 4. Experimento D. Míssil guiado por fio disparado a uma distância de 3 km. Resultado: SCP-001-2 destrói a arma ao cruzar a marca de 1 km, destruindo simultaneamente o local de lançamento e matando todo o pessoal. 5. Experimento E. Míssil balístico intercontinental com múltiplas ogivas disparado do submarino nuclear SCP Nautilus. Resultado: veja experimento de míssil submarino do Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. 6. Experimento F. SCP-076 e a Força Tarefa Ômega 7 são instruídos a abordar SCP-001 a pé. Resultado: SCP-076 se recusa a realizar a missão, apesar de não ter sido informado da natureza da mesma. Ao ser questionado sobre o motivo, SCP-076 responde: não. Simplesmente não. 7. Experimento G. SCP-073. Devido aos resultados do experimento F, SCP-073 não foi informado de seu destino até chegar ao sítio 0. Resultado: SCP-073 aproximou-se do sítio a pé. Ao avistar SCP-001, SCP-073 ficou angustiado e pediu para abortar. SCP-073 recebeu a ordem de continuar. Nesse momento, o símbolo na testa de SCP-073 tornou-se dados expurgados. O experimento foi encerrado devido a dados expurgados. Consulte o Adendo 001-A. Adendo 001-A. Por ordem executiva do administrador, não serão realizados mais experimentos com SCP-001. Nenhum outro SCP deve ser exposto a SCP-001. SCP-001 não deve ser usado para descartar SCPs perigosos. Consulte os procedimentos de contenção revisados para obter mais detalhes. Adendo: a seguinte transmissão errônea foi recebida pelo pessoal da Fundação. Iniciar procedimento de emergência Patmos Omega. Atenção, todo o pessoal da Fundação. A seguinte mensagem foi recebida aproximadamente às 10 da manhã do site 0. SCP-001 deixou seu local. O portão está aberto. Eles estão partindo. Oh, Deus, é tão lindo. O Senhor reina, o Senhor reinou, o Senhor reinará para sempre, o Senhor reinou, o Senhor reinará para sempre, o Senhor reinou, o Senhor reinará, ó Senhor reinará para sempre, o Senhor. Ele é Deus, 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 o Senhor. Ele é Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Devido à confluência deste evento com a recente violação de SCP-995, a abertura de SCP-616 e a ativação de SCP-098, a Fundação é obrigada a iniciar imediatamente os preparativos para um cenário de fim do mundo de classe XK. SCP-076 e SCP-073 devem ser protegidos imediatamente. Todo o pessoal deve desbloquear e decodificar a ordem de emergência Patmos Omega e seguir todas as ordens. O sítio 19 deve ser protegido e todos os SCPs e pessoal não essenciais devem ser eliminados ou destruídos. Repito, devido à confluência deste evento com a recente violação de SCP-995, a abertura de SCP-616 e a ativação de SCP-098, a Fundação é obrigada a iniciar imediatamente os preparativos para um cenário de fim do mundo de classe XK. SCP-076 e SCP-073 devem ser protegidos imediatamente. Todo o pessoal deve desbloquear e decodificar a ordem de emergência Patmos Omega e seguir todas as ordens. O sítio 19 deve ser protegido e todos os SCPs e pessoal não essenciais devem ser eliminados ou destruídos.
Repito, devido à confluência deste evento com a recente violação de SCP-995, a abertura de SCP-616 e a ativação de SCP-098, a Fundação está reprogramada para iniciar imediatamente os preparativos para um cenário de fim do mundo de classe XK. SCP-076 e SCP-073 devem ser protegidos imediatamente. Caim e Abel, meus 2 filhos, estou chegando. Todo o pessoal deve destrancar e decodificar. Veja, estou no portão e bato, e se alguém se aproximar, siga-me. Tudo bem, tudo bem. Sinal. Ao contatar o sítio 0514, respondeu que nenhuma mensagem desse tipo havia sido enviada de sua localização e que SCP-001 permanecia inerte. A transmissão foi inicialmente determinada como uma farsa. No entanto, um exame mais detalhado da transmissão revela um registro de data e hora datado de dados redigidos anos no futuro. Teoriza-se que dados expurgados,